A guerra no leste, o Hitler avisou, a guerra no leste ela vai ser diferente de tudo que nós fizemos até agora. A guerra no leste é uma guerra de extermínio. Então, os soldados alemães, a operação que invade a União Soviética é a chamada Operação Barba-Ruiva, né? Em homenagem a Frederico Barba-Ruiva. Só que a operação falha, porque o certo era que a Operação Barba-Ruiva capturasse Moscou em menos de 9 semanas. O Hitler dizia o seguinte, a estrutura está podre, basta um pé na porta e tudo vai desabar. Na concepção dos nazistas, a União Soviética era um país fraco, pusilânime, o que o povo odiava os comunistas e que iria receber os nazistas como libertadores. E aí o extermínio do povo soviético foi o seu grau máximo. Os massacres na Ucrânia e na Belarus foram estrondosos. Só para vocês terem ideia, eu tive agora em Minsk, né, como o Olímpio falou, a convite do governo da Belarus, eu conheci lá um parque em Minsk, é o parque de Troterents, e nós fomos levados nesse parque. É um parque lindo, lindo. Minsk é aqueles lugares que não tem nada fora do lugar. Impressionante. É a segunda vez que eu vou a Minsk. Ano passado eu passei 15 dias em Minsk para conhecer a Operação Bagration, os pontos históricos da Operação Bagration. No ano passado, eu rodei 1.700 quilômetros dentro da Belarus. Eu fui de leste a oeste. Fui na fronteira com a Polônia, como fui na fronteira com a Rússia. Ainda tive o prazer de ir na fronteira com a Ucrânia ver a movimentação militar do exército da Belarus. Uma coisa de outro mundo. A gente vê as nossas forças armadas, dá até pena, perto do que a gente vê lá. E aí o que acontece? Dessa vez agora, eu não tinha conseguido ver esse parque, porque a agenda era muito dinâmica, e dessa vez eu fui levado, o governo levou várias pessoas que eles tinham convidado, e olha só, para vocês verem que coisa terrível. Eu fui o único representante das Américas lá. Agora, não tinha nenhum outro latino-americano e não tinha nenhum outro da América do Norte. Eu fui o único brasileiro convidado, o único latino-americano, e eu perguntei, vocês convidaram alguém do México, do Canadá? Não convidamos ninguém. Então eu ainda tive a responsabilidade de representar um continente gigante, né? Eu era visto como ET, porque tinham europeus de tudo quanto era lugar, muita gente do leste europeu, da Ásia, mas tinha gente da África. Eles queriam saber por que o brasileiro estava ali. E o meu inglês é muito ruim, e eu tinha que explicar que nós também lutamos na guerra, né? E tinha uma hora que eu tinha um auditório no meio da rua, aí eu falei para a companheira lá da espanhola, eu falei, tu vai traduzindo em russo aí que é melhor tu traduzir. Eu falo em espanhol, tu traduz. Aí ela foi traduzindo para eles em russo, para explicar a participação brasileira. Nesse parque, mais de 200 mil pessoas foram mortas e sepultadas nesse parque. Então, esse parque ele tem camadas de corpos. Tinha, né? Que a arqueologia tem tirado esses corpos. Esses corpos, essas pessoas vinham vivas da Polônia, da Áustria, da Tchecoslováquia, eram levados para Minsk, e lá foi a primeira experiência de fuzilamento em massa. Então, fazia lá, botava, as pessoas fuzilavam e queimavam. Só que eles descobriram que isso não estava dando conta, porque, olha só, tu fuzilar 100 pessoas é uma coisa, tu fuzilar 10 mil, tu precisa de muita munição, tu precisa conter essas pessoas, que elas vão sair correndo, e o estresse desses soldados que tinham que fuzilar em massa. E esse fuzilamento não é fácil, porque tu fuzila 1000 pessoas aqui, tem uma pilha de corpos. Aí tu tem que mandar vir novos para serem fuzilados, que sabem que vão ser fuzilados e que vão tentar correr. E que aí tu faz um tiroteio. Era uma coisa absurda. O guia explicando para a gente como é que isso era feito em escala industrial. E lá foi o primeiro lugar também onde se fez as câmaras de gás móveis. Foi uma experiência, que era um ônibus com escapamento para dentro. Você mandava as pessoas entrar no ônibus e dizia para elas, vocês vão ser evacuadas para tal local. As pessoas mais calmas entravam nos ônibus. Os ônibus tudo fechado, ligavam o escapamento. Às vezes
Ela falou que no início os ônibus ainda davam a volta, depois nem dava a volta. Já ligava, o ônibus era todo blindado, as pessoas morriam de monóxido de carbono ali. Só que isso também não dava conta. E aí eles começaram a fazer grandes valas com trator, as pessoas desciam naquela vala, porque aí elas ficavam contidas dentro da vala, a vala era alta, o cara não tinha como escapar. Ele já sabia. Se ele estivesse no plano, ele ia tentar correr. Então isso foi sendo feito em escala industrial. E esse parque, quando houve a libertação, eles viram os sinais disso. E aí foram cavando, investigando, e vi que a coisa chegava lá em mais de 200 mil mortos. Não se investigou o número preciso, porque as pessoas eram queimadas, né? E o Exército Vermelho, quando volta para ali, já são 3 anos e tantos depois, 3 anos e tanto, quase 4 anos depois. Então, muito já havia sido decomposto pela natureza, pelo tempo. Então, esse era o tipo de guerra no leste. A União Soviética enfrentou uma guerra de extermínio. O projeto do Hitler era entregar Leningrado para a Finlândia, criar um corredor Finlândia-Moscou. Moscou seria da Alemanha. O povo soviético, visto como eslavo, era um povo de segunda categoria, ia ser escravo. Ele não ia ter escola, ia ter que aprender o alemão, a língua russa ia ser banida, e ele ia viver como pária, como escravo dos alemães. A região da Ucrânia e da Belarus ia ser o Lebensraum, o espaço vital alemão, né, a grande fazenda dos colonos alemães. Inclusive, alguns colonos alemães chegaram a se mudar para essa região logo depois da invasão do Exército Vermelho.